Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Overview na Back Company. Eu sou o Thiago P, seu humilde anfitrião aqui desse episódio, e hoje nós vamos falar de um assunto assim que eu gosto pouco, né? Como vocês aí, se vocês acompanham, né, todas as produções da Back já devem imaginar, a gente vai falar de RPG de mesa. E assim, na realidade, né, nós viemos aqui tentar apresentar o RPG de mesa, fazer as pessoas entrarem nesse culto maravilhoso, né, do RPG de mesa, da forma mais mastigada possível que a gente possa colocar aqui para novos entusiastas dessa arte maravilhosa. E para isso, né, nós trouxemos aqui um time de peso para dar para vocês aí os melhores pitacos, para quem, né, de repente não conhece RPG e descobrir sobre o que é, onde vive, o que come e como começar realmente, né, a jogar o RPG de mesa. Eu já posso responder essa primeira pergunta. Onde vive? Porão da mão. E que come? Doritos e Coca-Cola. Exatamente. E todinho de manhã. É isso. Parabéns. Até semana que vem, galera. Até mais. Então, Marcelo, já que você já iniciou, por favor, se apresente aí pro pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Marcelo. E, galera, RPG, maluco, é um negócio sem volta. Eu tô tentando fazer meu sobrinho de 10 anos começar. Mas vamos falar sobre isso, tá? Vamos falar sobre isso, sobre as próximas gerações. Exatamente. Beleza, já é um bom caminho aí. Temos aqui também... O que eu falei pra ele hoje, inclusive na data, desculpa até eu cortar, eu tava falando com ele hoje na data dessa gravação, e a gente veio conversando no carro e tal, a gente batendo papo, e aí eu falei sobre RPG que eu ia, né, gravar e tal. Aí ele perguntou o que era. Aí eu... Deu a brecha. Deu a brecha, já era. Agora é toque e me voe. Boa. Mas é isso aqui, que na bancada nós também estamos com o camarada Bruno. Então, cara, como é que você tá aí? Se apresente pro pessoal. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu acho que a frase que melhor define minha introdução é: eu não fiz a minha ficha. A segunda melhor é: mestre, não upei a tempo. Não upei o personagem. Eu ouvi muito essa aí, né? Nossa RPG. De quem? Quero nomes. Tem um tal de Marcelo aí, né? Não sei, tem vários Marcelos aqui na Black. E para finalizar aqui a bancada, nós temos o Vinícius, que é um cara novo aqui, então, por favor, cara, se apresente aí pra galera. Gosta pouco de RPG, gente... também, pelo que eu já vi. Só um pouquinho, dá para vocês verem aqui atrás, né? Então, e aí, gente, tudo bem? É a primeira vez aqui nos podcasts da Black. Você já deve ter me visto aí no feed, porque já saíram alguns vídeos meus, inclusive falando sobre RPG de mesa. Espero poder contribuir aí com o debate. E aí a gente falou da minha sessão aqui de Star Trek um pouquinho antes da gravação começar, mas agora que eu percebi que o Marcelo tá com a camisa de Vampiro à Máscara ali, né? Então já vemos aí da onde vem as inspirações para algumas coisas aqui. Temos um grupinho interessante. Eu tô percebendo que daqui a pouco isso aqui vai deixar de ser um papo e virar... Alguém vai falar assim, então, rola iniciativa. E aí começa uma aventura. Exatamente. A gente poderia fazer esse episódio de RPG para iniciantes na prática, né? Mas narrando, inclusive. Não deu muito tempo pra gente fazer dessa forma, mas fica uma ideia aí pro futuro, né? Sim. É verdade. Mas, galera, talvez o episódio 1.2 que a gente possa aprofundar sobre mecânica, aí a gente já faz narrado. Olha aí. A gente aplica a teoria agora e a prática no próximo, né? Exatamente. Sim. Mas, galera, só pra gente dar um panorama aí pra quem tá ouvindo a gente, principalmente pra quem ainda não conhece, né, muito ou praticamente nada sobre o RPG de mesa, eu acho que ia ser legal a gente mostrar que nós aqui da bancada, nós temos várias experiências diferentes com RPG, né, dentro do pessoal aqui que a gente escolheu pra bancada. Eu vou iniciar com você já, Vinícius, você já mostrou, né, que é o cara que tem mais conteúdo aí, podemos dizer. Então, cara, explica aí rapidinho, assim, pra gente, né, como que você começou com o RPG e o que te prendeu ao RPG. Sim. Cara, então, aquela coisa, né, uma nerdice te leva a outra, né? Então, eu tinha amigos no trabalho que jogavam Magic,
E aí eles me apresentaram Magic, porque até então o único jogo de cartinha que eu conhecia era Yu-Gi-Oh! Por causa do anime. Da infância. Eu não sabia que existia Magic. Aí eles me apresentaram e falaram, porra, que da hora. Aí um desses amigos falou, pô, RPG de mesa. Aí eu acho que eu já tinha ouvido falar em, sei lá, em algum Nerdcast da vida, sabe? Algum lugar assim na internet. Sim. Mas eu nunca tinha jogado, eu não fazia nem ideia direito como que era a dinâmica da parada, mas aquilo ficou ali. Porque ele comentou assim, meio de passagem, aquilo ficou. E aí um tempo depois, quando eu comecei a acompanhar alguns canais que faziam streaming ou podcast de RPG, aí o bichinho do RPG me picou e eu falei, não, eu preciso jogar isso. Precisa aprender. Eu preciso aprender. E aí eu sou aqui de São Paulo, né? E aí aqui em São Paulo tinha um evento que era semanal, presencial. E aí eu falei, mano, eu vou ir nesse lugar. Não conheço ninguém, não conhecia ninguém. Eu mandei mensagem pros organizadores e falei, mano, eu posso só chegar aí. Ele falou, só vem, a gente te apresenta todo mundo, você escolhe uma mesa, senta e joga. Beleza. E aí foi. Isso já tem aí uns 11 anos, mais ou menos. Só que assim, na hora que eu joguei a primeira vez, aí bateu aquele negócio, e se eu mestrasse? Aí pronto, aí daí não consegui mais largar. Então foi assim, foi literalmente a primeira vez que eu joguei. Enquanto eu tava jogando, eu fiquei, e se eu sentasse no lugar que aquele cara ali tá nesse momento, eu tivesse fazendo o que ele tá fazendo. E aí depois disso não consegui mais largar. Então foi o Magic que abriu a portinha, um pouquinho dos primeiros streamings ali, podcasts mais conhecidos, assim, e depois os eventos presenciais que me firmaram nesse mundo. Certo. Cara, eu vou pegar o teu gancho aí, que você falou de mestrar, né? Então, já a primeira liçãozinha aí pro pessoal que tá ouvindo e não conhece, a gente fala de mestrar ou narrar uma mesa, porque normalmente no jogo de RPG a gente precisa de alguém que conte a história aonde vai rolar essa jogatina. A gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso, né, um pouco aí mais pra frente, mas aproveitar o gancho para dizer, né, que como a pessoa que está mestrando o RPG aqui da casa, né, o Contos de Elora, eu também comecei há muito tempo, comecei com 11 anos, jogando a primeira edição de Dungeons & Dragons que veio pro Brasil ainda numa caixa da Grow. Nossa, eu nem sei se a Grow faz jogo Deus. ainda. Não sei se a Grow, se ainda existe A Grow faz. A galera Grow mais faz, nova aí. Publica bastante coisa ainda. Então, cara, isso foi em meados de 96, 1996. Comecei como jogador, meu irmão mais velho, né, que começou a mestrar e ensinou a gente a jogar e tal. Mas o Mosquitinho também, né, da mesma forma que o Vinícius falou, o Mosquitinho da narrativa, de querer narrar a história, principalmente quando você quer apresentar para novos amigos, né, os amigos não sabem que é RPG, você fala, não, eu vou fazer um joguinho aqui para vocês, daí você acaba se enveredando nessa de contar a história, e é difícil largar depois. Então, normalmente eu fico ali flutuando entre ser jogador e mestre, mas normalmente o mestrar acaba voltando sempre, né? E eu sou um cara que, por mais que eu ache muito legal alguns sistemas, eu praticamente sou jogador de Dungeons & Dragons, mais por ocasião do que por, tipo, fanatismo ou algo do gênero, né? Mas a gente vai falar mais também a respeito desses sistemas aí um pouco mais pra frente. Parece realmente uma seita, né? Exatamente. E os caras nasceram pra ser mestre. Nossa, eu tô ouvindo aqui falando, nossa, gente. Eu não tenho esse dom, não. Eu não consigo. Mas agora a gente vai pro outro lado. Podemos até começar com você aí, Bruno. Que é o pessoal que é jogador, que fala assim, não, esse negócio de mestrar é coisa de maluco. Resposta, sim, mas Não, falar da tá galera errado. que joga, e como que começou pra você, Bruno, e o que te prendeu e falou assim, eu quero brincar com esse negócio? Cara, é muito parecido com a história do Vinícius. Eu comecei com Magic e The Gathering também, com 12 anos de idade. Eu vi o pessoal da escola jogando, e esse mesmo pessoal também jogava RPG de mesa. E eu não fazia a menor ideia do que era. Eu gostava de histórias de fantasia, mas assim, não sabia que existia tudo isso. Aí com o tempo, né, é isso. A gente vai entrando em umas lojas aqui, vai vendo uns livros ali, vai começando a entender qual é que é. Aí, na faculdade, um camarada chegou pra mim e falou assim, cara, eu mestro RPG
e eu super topo a gente fazer uma mesa e tal. Aí ele fez um sistema de Final Fantasy com o universo que ele inventou. E depois ele até escreveu um livro, assim. E a gente jogou uma campanha, tipo... A gente nem terminou a campanha, mas a gente jogou junto por 6 meses. E aí, cara... Nossa, é assim... Depois que a gente parou, toda a oportunidade que eu tenho pra juntar qualquer grupo de doidinhos e falar, vamos fazer uma mesa? Aí depois disso eu fui pra mesa digital, entrei num grupo lá de Vampiro à Máscara, que eu queria muito jogar esse negócio. E aí eu entrei num grupo digital, joguei acho que 2 vezes com o pessoal, e nossa, foi animal também, então eu não vi tantas coisas, mas assim, a vontade que eu tenho de estar na mesa, assim, como jogador, experienciar coisas diferentes, é o que hoje me faz ser ao mesmo tempo essa pessoa que quer muito fazer e a pessoa também que demora pra fazer a ficha. Justo. É muita opção, né? E Pelo menos você reconhece, né? Finalizando aqui, né, Marcelo, conte você um pouco, né, de como que você começou e por que você continuou. Nossa, eu continuo porque, né, é isso, né? Não tem muito escapatória. Mas eu amo RPG num nível assim. É o meu gênero, tanto no videogame, né? Como em. Não só em histórias de livro, né? RPG de mesa, obviamente e tal. É o meu gênero favorito hoje de entretenimento. Cara, eu comecei um pouquinho diferente porque eu não entrei direto no D&D. A minha primeira experiência com RPG foi Vampiro, né? Por quê? Eu era o adolescente Rock trevoso. Adolescente Rock Wins trevoso, né? Fazia parte ali da patota de frequentava eventos de anime e ia, tipo, muito sombrio, porque é isso, né? Porque a vida que a vida é terrível. Pô, cara. A vida é terrível e só as sombras importam, é isso. Tá certo. Mas a minha primeira experiência foi com Vampiro, cara, e eu gostei muito do... Assim, tá... Vamos colocar que a gente era adolescente bobão, né? Eu tinha meus, sei lá, 12, 13 anos quando eu joguei pela primeira vez, né? E, cara, eu realmente me apaixonei, assim, por não só pelas mecânicas, mas algo que me chamou a atenção é a parte do roleplay mesmo, né? A parte da interpretação. Isso é algo que me chama muito a atenção. Óbvio que eu não desenvolvi uma carreira depois com isso, né? Mas é muito legal você tá num jogo de RPG, eu acho que pra mim, eu acho que é o que prende mais, e você assumir o papel de uma outra pessoa e você se imaginar naquela situação daquele personagem, seja no videogame, seja no livro de RPG, no RPG de mesa com a galera e tal. E tá todo mundo que tá jogando com você tá embarcado na mesma parada, sabe? Então é muito mágico, sabe? Você tá num ambiente que você pode ser você mesmo, que você pode interpretar do jeito que você quiser, e não tem ninguém ali, obviamente, não é o caso, né, a maioria, mas, assim, a maioria tá ali junto na mesma vibe e ninguém tá te julgando, cara, sabe? Você tá interpretando um personagem, tá jogando um sistema, você tá fazendo conta, fazendo tabela de Excel e tudo mais pra poder determinar, sabe? Dano, defesa, se eu vou morrer, não vou, quanto de sangue eu preciso pra poder, sabe? E... Cara, mas é muito maneiro isso. Tudo que engloba essa questão do RPG é o que me prende até hoje. E a primeira experiência foi isso, cara. Foi Vampiro, e aí eu passei pro Cyberpunk 2020, né, que hoje é um dos meus cenários favoritos, assim, né, o livro favorito que eu tenho é o Cyberpunk 2020, apesar de eu gostar muito de Vampiro também, e depois eu entrei no RPG de D&D, né, que eu fui conhecer um pouco mais a fundo o que é RPG mesmo, fui achando outros sistemas, eu passei pelas drogas do GURPS, né, Ó, GURPS foi literalmente o primeiro sistema que eu joguei. Olha aí. Nesse evento que eu fui, nesse evento que eu fui, a mesa que eu joguei foi GURPS. Mas assim, ó, vou dizer que o maior problema de GURPS é o narrador. Porque o mestre que narrava essa one shot e depois narrou pra mim uma campanha de 2 anos de GURPS, ele fazia GURPS ser um jogo fácil. Fluido. E essa é a grande questão. A galera que
pessoal, pra quem tá assistindo e não conhece nada de RPG, existe essa piada que é baseada numa certa verdade, de que GURPS é um sistema terrível, porque ele tem muita regra, ele tem muita coisa. É verdade, ele tem muita regra, até porque a proposta dele ser um jogo assim. Sim. Só que eu acho que quem complica mais a parada é o mestre que quer usar todas elas, sendo que assim, a base dele já resolve muita coisa Sim. sem você precisar engambelar demais. A base do sistema é bem simples até. É. E aí, quando o mestre consegue entender que, tipo assim, tá, existem milhões de regras, mas eu preciso usar todas elas o tempo todo? Ou eu vou, em certas situações, aplicar, pô, aqui tem esse desafio, e aí existe uma regra pra isso que pode tornar esse desafio mais legal, então vou usar. É meio que essa a vibe, assim, do GURPS. E ele fazia muito ser fácil, assim, então a galera faz a piada com o GURPS, eu entro na piada também, mas ao mesmo tempo eu fico, pô, mas GURPS é legal, cara, eu jogava era divertido. Assim, eu vou concordar com você, porque eu acho que, assim, tudo bem, a gente meio que tá pulando pauta aqui, mas eu acho interessante a gente poder falar, tirar esse problema que a galera cria em cima de GURPS também, né? Porque, cara, GURPS, ele é um sistema até interessante, né? Mas ele é, assim, ele é complicadinho, né? Ele realmente, eu acho que ele complica mais do que ele deveria, né? Mas eu acho que até como com D&D, eu acho que o que o Vini falou sobre você adaptar as regras, eu acho que ele funciona muito bem. O GURPS nesse sistema, se você adaptar as regras dele para algo mais de convivência, mais fácil e tudo mais, que não seja a galera heavy user de GURPS, ele funciona muito bem. Assim como o D&D também. D&D tem umas intrinsidades muito profundas, assim, se você olhar o livro, estudar ele de cabo a rabo e tal, entender de fato o que o sistema de D&D é capaz, ele é muito intrínseco também. Então, eu acho que mas fica legal quando você tenta adaptar dependendo da situação do grupo, né? Se tem pessoas ali, muitas pessoas que não estão acostumadas, ou se estão pessoas ali que, sei lá, meio equilibra uma coisa ou outra e tal, dá pra você adaptar. Isso aí realmente depende muito do mestre, né? Mas eu acho que é legal. E é exatamente principalmente esse ponto, né, que o Marcelo tá falando aí, que é o que a gente vai tentar abordar na prática aqui, né, nesse episódio. Porque assim, quem tá ouvindo agora deve, né, e não sabe nada de RPG, deve estar pensando, que os caras estão falando de sistema, o que é sistema? O que é vampiro? O que é verdade, D&D, né? A gente se adiantou aí, desculpa aí, então, galera. Então, pessoal, a gente vai explicar tudo isso, tá? Vamos tentar, né, deixar da forma mais simples e palatável possível. Mas assim, vamos dar um passo para trás e pensar no seguinte: como é que a gente apresenta RPG para uma pessoa nova? Importante dizer, né? RPG, quando eu digo aqui, a gente tá falando do RPG de mesa mesmo, né? Tem o RPG de game, mas daí é lá no Missão Secundária, lá com o Marcelo, com a Jeb. Outro assunto. Aqui outro patamar. Isso, aqui é o joguinho mesmo que você chama o pessoal pra jogar com caneta, papel, pedindo uma pizza, né? De preferência. E assim, eu vou jogar já aqui uma pergunta que muitas pessoas que estão iniciando agora podem, né, tá fazendo. Porque assim, eu não sei se pra vocês foi mais ou menos assim, mas agora com o final de Stranger Things, teve pelo menos 3 pessoas que eu conheço, né, ou assim, que eu tenho contato e tal, que vieram perguntar pra mim o que é esse tal de RPG que as crianças estavam brincando lá, né, por todas as temporadas, principalmente ali no arco final. Ai, que fofo falar que tá brincando de RPG, que fofo. Que fofo. Eu gosto de falar assim, cara. Eu acho que é uma brincadeira, é lúdico. Mas é uma brincadeira. Hoje é Vamos brincar de invocar o Né? Satã? Vamos! Isso, mas é só brincadeira, tá, gente? É só brincadeira. Ele não tá saindo do chão, tá, galera? É só brincadeira. Mas assim, né, essas pessoas que normalmente elas chegam e perguntam assim, tá, mas é tipo um jogo de tabuleiro? Como é que você responde isso pra pessoa nova? Eu acho que, por um lado, é uma visão que a gente pode, né, começar a desenvolver uma ideia a partir de uma visão do tipo... É um jogo de tabuleiro? Porque tem jogos de tabuleiros que tem fichas, né, de papel mesmo e tal.
Dados, Pra né? dados e tudo mais. Para quem jogou o saudoso Hero Quest. Hero Quest, Hero né, Quest, da sim. estrela, né, dos anos 90, então tem esse sabor a mais aí. Então eu acho que para começo de conversa é um jogo de tabuleiro, porém ele não tem peças, apesar dos dados e tudo mais. Assim, pode ter peças porque você pode ter um As tile miniaturas. gigante, miniaturas, o que é maravilhoso jogar com miniatura e tal. Mas acho que é uma boa introdução, cara. Acho que é uma boa introdução para você tentar começar a explicar como é que funciona, né? E aí, para entrar nos pormenores, do tipo de sistemas, livros, cenários e não sei o que, né? Então, acho que é um bom começo, para mim. Eu acho que depende também um pouco da familiaridade da pessoa com board games, porque se a pessoa só jogou o jogo da vida, Sim, não parece com nada com board games que talvez a pessoa conheça, né? Mas o jogo da vida pode ser também, porque ali a gente tá na vida e a morte também ali, né? Mas assim, um banco imobiliário da vida, essas coisas, né? Que é o que, assim, pra muita gente é o ápice do jogo de tabuleiro, né? Sim, concordo. Então, você tem essa questão. Mas eu acho que eu tento explicar, porque assim, eu às vezes narro em evento e chega gente que nunca jogou. E a pessoa já, mais ou menos, porque, sei lá, viu um streaming de RPG, viu alguma coisa assim, alguma mesa online e tal. O próprio Stranger Things também ajudou muito. O próprio Stranger Things e tal. Então a pessoa tem uma certa ideia do que é, ou de mais ou menos como funciona, porque é um grupo sentado ao redor da mesa, jogando e tal. Mas normalmente eu gosto de trazer a ideia de pegar a mesma sigla do RPG, que é Role Playing Game. O roleplay é a parte da interpretação de papéis. Que eu gosto pra resumir assim, pra deixar na mais básico possível pra você entender, você vai tomar decisões como um personagem. Esquece por um momento fazer vozes, se vestir como... Esquece toda essa pompa e circunstância. Sim. O roleplay você vai tomar decisões como seu personagem. Pronto. Mas que é legal botar um cosplayzinho, é maneiro também. Sim, mas na primeira introdução talvez assuste a pessoa. Não vai assustar as crianças novas. Se é pra gente separar o joio do trigo, a gente já leva logo pra uma mesa de vampiro num cemitério com sangue de boi. Fazendo Lars, né? Fazendo a galera com heavy, sabe? Tipo Visual Kei mesmo, tá ligado? É isso, cara, isso é muito maneiro. Nossa, o dress code do Marcelo já vai ser o quê, né? Vai todo mundo de manto preto de veludo. Exatamente. Exato, veludo, né? Preto e vermelho, né? Aquelas camadas de camurça vermelha também, cara. Isso é muito maneiro. E aí eu sempre tento apresentar o lado do jogo com aquela ideia do seguinte, quando você Eu até vi um tweet esses dias, que a pessoa falou assim, que jogar RPG é tipo quando você era criança e você ia brincar de sereia na piscina. Cada uma das meninas era uma sereia e a cauda dá um poder, só que você não tinha uma regra pra definir quem tem qual poder e você ficava brigando. Não, eu tenho todos os poderes. Não, eu tenho... A parte da regra é pra justamente dizer, não, o fulano tem o poder A, o ciclano tem o poder B, e aí você cria uma ordem da coisa. Aí a pessoa fica... Normalmente, nesse cenário aí, a mãe é o DM das crianças ali, né? Exatamente. A mãe chega e fala, se vocês não pararem de berrar na minha orelha, vocês vão ver só o que vai acontecer. Ela resolve de um outro jeito, né? Exatamente. Mas eu tento levar pra esse lado. E aí, vai do sistema. Porque aí, tipo assim, alguns sistemas, aqui nem estava falando, você vai pegar um sistema que é mais complexo, às vezes, na primeira vez que você vai introduzir esse sistema, aí é que eu vou trazer uma coisa que depois talvez a gente possa discutir, que eu não sou o maior fã da ideia de vamos ignorar as regras. Mas eu penso o seguinte, se eu vou introduzir um RPG para as pessoas querem muito jogar GURPS, por exemplo. Por algum motivo elas querem jogar GURPS. Eu vou na primeira introdução, provavelmente ignorar a maior parte das regras para focar na parte principal. Depois você aprender a parte principal, aí a gente aprofunda, aí a gente vai aprender a regra de cavar, a gente vai aprender a regra de não sei o que, sabe? Aí beleza, aí a gente entra no detalhe. Mas na primeira, vamos só aprender que dado que você rola.
Uhum. Que dado que você rola? Como que você sabe que você teve sucesso ou não teve sucesso? Vamos aprender só isso. Uhum. Aí vai. Depois que a galera jogou 1, 2 vezes, aí, bichão, vamos pegar tudo mesmo. Vamos jogar bem o negócio aqui, vamos aprofundar. Porque normalmente o sistema, são as regras, ele vai estar muito ligado com o tipo de jogo que você quer jogar. É um jogo de investigação, as regras vão ter a ver com investigação. É um jogo de explorar masmorra, matar monstros, vai ter isso. É um jogo de cyberpunk, vai ter lá as corporações, as naves, os veículos voadores. Entendeu? E aí a galera, puta, aí o cara entra, e aí quando ele tá dentro, aí já era. Aí é bola pra dentro, vamos pro abraço, tá tudo certo. Já trouxe pro abraço da maldade. Eu acho que até, né, nessa parte de explicar, e é legal de ver assim, quando o pessoal começa a jogar, né? Porque assim, é como o Vinícius falou, né? O RPG é um jogo de interpretação de papéis, ou seja, a gente pode dizer, né, entre aspas, que é um teatro, como, né, deu exemplo ali, muito bom, inclusive, esse exemplo das crianças brincando na piscina, né? Porque, no fim, o que a gente precisa fazer é meio que isso, trazer de volta aquela tua imaginação de criança, porque o mais importante, eu sempre falo isso, né, pra quem tá começando a jogar, é que assim, você vai criar o seu personagem, você tem que tentar não pensar como você mesmo, mas pensar como o seu personagem pensaria. Quase como se estivesse assumindo realmente um papel no teatro lá, você vai fazer, né, o papel de um guardinha, você vai ter que agir como um guardinha, por exemplo. Uhum. Então, eu sempre digo que, assim, que é o momento que eu mais gosto, quando eu vejo, assim, começo a jogar, principalmente mestrar, né, com alguém que é novo, é quando a pessoa deixa de falar assim, o meu personagem vai fazer tal coisa, e ele começa a falar assim, eu vou fazer tal coisa. Aí é que você sabe que aquela pessoa foi tragada né? Exato. Que é normal, no começo você fica, né, um pouco desconfortável. Eu mesmo, assim, eu mesmo como jogador de anos aí, né, muitos anos, inclusive, quando eu vou jogar, por exemplo, em uma mesa onde eu não conheço muitas pessoas, eu ainda tenho uma certa dificuldade de já iniciar como, tipo, interpretando o personagem, né? Então, às vezes eu até começo também nessa ideia de falar, né, o meu personagem vai fazer tal coisa e tal. E é super comum e é super normal, e eu acho super válido que se inicie dessa forma, mas daí naquele momento que ele começa, né, a incorporar, e você vê assim que chega um momento, eu não lembro qual de vocês até que comentou, né, que quando, eu acho que foi o Marcelo, que existe uma certa cumplicidade, né, em todo o grupo que joga, né, uma campanha de RPG e tal, porque as pessoas começam a confiar umas nas outras a ponto assim, de sem nenhuma pejoratividade, mas fazer papel de bobo na frente dos outros. Sim. É o que a gente tá fazendo, isso, né? É perfeito. E você consegue fazer isso, tipo, ao natural, porque todo mundo ali, óbvio, né, quando você tá numa mesa bacana e tal, todo mundo tá fazendo a mesma coisa e você, né, tem essa sensação de pertencimento. Então, eu acho que essa apresentação, né, tanto com a ideia mais lúdica ali do Vinícius, né, de pensar como criança, né, da forma que as crianças gostam de ser, né, imaginativas e tudo, quanto nessa parte do teatro, da interpretação de papéis, talvez seja a forma onde você engloba as duas coisas. É um jogo de tabuleiro, mas você precisa agir, né, como seu personagem agiria. E pra você, Bruno, que, né, é mais jogador e, digamos assim, ó, pouco menos de tempo que eu acho que os demais aqui, você ainda lembra como é que foi pra você, tipo, a primeira vez de jogar, como é que você sentiu, como é que você entendeu o que estava acontecendo? Cara, eu tava tendo uma viagem no tempo aqui. Enquanto vocês estavam falando, nossa, eu tava lembrando de todas as mesas que eu acho que eu mais tenho lembrança, assim. Porque é que eu falei, né? A primeira mesa que eu entrei, eu fiquei com eles por bastante tempo. Então aconteceram muitas coisas. Entrou gente nova, o mestre teve que se virar pra fazer. A gente escolheu uns caminhos que ele não tava esperando. Teve que inventar a história na hora, então, tipo, a gente passou por bastante coisa. Vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre isso. Mas tem uma coisa que eu achei muito legal, assim, trazer esse exemplo
das crianças e da nossa imaginação e tal, porque eu, como jogador, eu sempre tive um pouco de dificuldade com esse primeiro ponto, né? Como que eu vou criar minha ficha? Quem vai ser meu personagem? Quem vou ser eu? E aí, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando assim, nossa, o quanto que, é, para mim, pelo menos, foi um exercício muito de quem sou eu de verdade. Porque eu tentei fazer um mago que a personalidade dele não era muito parecida comigo, mas um pouco. Então, eu Uhum. conseguia mais incorporar o personagem, pá. Quando eu fui jogar Vampiro à Máscara, eu joguei de Bruhá. Não tem muito a ver comigo. Já é. Uhum. Só que eu consegui interpretar bem. Então, pra mim, o desafio era aí. Assim, ter essa vontade de estar lá vivendo o personagem e tentar construir alguma coisa em cima dessa ideia pré-moldada, né? Que os manuais já dão, os livros, os jogadores já vão dando pra Uhum, gente. uhum. E hoje em dia, pra vocês terem uma noção, a próxima mesa que eu vou entrar agora com a minha galera, eu vou fazer um Jesus Cristo, mas com skin de Cara, preto velho. Então eu vou ser um clérigo. Massa. caraca, isso é Massa. demais, cara. Adorei. E aí tem algumas Adorei, coisas que cara. eu gosto muito de ser jogador, que é poder colocar peculiaridades. Então esse meu personagem ele vai ter alergia a heresias do meu Deus. Então toda vez que Ah, alguém olha fizer aí, alguma cara. Maneiro. ofensa, ele vai ter alguma reação alérgica que eu já combinei com o mestre que eu vou tirar no dado mesmo, vou tirar um D6 e vamos ver qual vai Uhum. ser a reação da vez. Então eu gosto disso, assim, de me desafiar como pessoa, de pensar quem que eu vou interpretar nessa história e também de colocar essa particularidade, assim, que é onde entra a fantasia, né? Que é aí onde é a brincadeira também. Uhum. E E, isso que você rapidinho, isso uhum. que você falou é muito legal, porque assim, essa é uma parada que eu também às vezes falo pra galera. Primeiro personagem que você vai fazer, de repente faz ele meio na sua vibe. Tipo, se você é uma pessoa mais séria e tal, faz um personagem que é mais quieto, que vai levando ali, porque pra você meio que sentir o jogo e não ter aquela, né, bater de frente com o negócio assim, faz assim. Mas eu, quando eu fui jogar a primeira vez, eu fui pelo caminho oposto. Eu falei assim, não, já que eu vou jogar essa parada aqui, eu vou fazer o personagem mais diferente que eu puder. Aí eu fiz lá um cara que, tipo assim, era o maior pavio curto do mundo, ele queria descer a porrada em todo mundo. Eu falei assim, eu vou fazer esse cara aqui e vamos ver até onde vai com esse personagem. Então, eu acho que assim, às vezes é bom pra quem tá começando a ir com um personagem que às vezes tem um pouquinho mais a ver, ou pelo menos, né, dentro daquele universo pode ter um contexto ali mais parecido com você. Mas às vezes é bom também você já se jogar logo de cara e pegar um personagem que é o seu completo oposto, só pra ver É. qual é que é, entendeu? Aham. Então, Foi e foi o isso que eu mesmo ia. caso comigo na. Desculpa aí, Thiago. Pode Uhum. continuar, pode continuar. Não, pode dar o exemplo, que daí eu Não, complemento. eu só ia comentar, porque acho que foi o mesmo caso, mais ou menos, que aconteceu com o Bruno, aconteceu comigo também. O meu primeiro personagem, como eu joguei o Vampiro foi a primeira vez, eu tentei fazer com que ele fosse minimamente mais fácil de ser jogado, sabe? Então, eu não coloquei tantas coisas que eu precisasse pensar tanto assim e tal. Então, eu acabei indo de Bruhá, né? Foi a primeira casa o primeiro clã que eu joguei, né? Só depois é que eu fui testando outros clãs e tudo mais que eu cheguei no Ventrui, que é o meu clã favorito, que toda mesa passada e futura de vampiro será Ventrui e não tem nada que mude a minha opinião. Mas acho que é bem isso, cara. Acho que no começo a gente acaba fazendo algo que seja mais. E acho que até uma boa dica também, né? É de você tentar simplificar o máximo possível para você aprender bastante e principalmente você se divertir. Porque eu acho que não tem coisa melhor do que você tá com aquela galera ali, mesmo que você não conheça muito bem as pessoas e tudo mais, cara, você sair de lá com a sensação de que, pô, eu comecei, talvez não tenha sido a melhor coisa do mundo, eu não tenha jogado tão bem assim, mas eu me diverti e todo mundo tá bem com isso. E isso é legal, cara. Isso é legal. Uhum. E eu até ia comentar que, assim, talvez, né, pra quem tá ouvindo aí não tem, né, pelo menos assim, uma base que é o RPG de mesa, pode estar pensando, tá, mas eu posso fazer um personagem de qualquer coisa, né? E aí é que entra o que a gente tava falando dos sistemas, né? Vocês ouviram aí, né, falando, por exemplo, de vampiro e tudo mais. Esses são
a gente pode tentar explicar isso um pouco, né, mais aprofundadamente um pouco mais pra frente, mas, digamos assim, RPG tem vários jogos, vamos dizer assim, várias formas de jogar, vários ambientes, várias regras, várias histórias. Da mais simples até as mais complexas, como eu já tava brincando, tal do GURPS, né? Mas assim, pra gente pegar o exemplo, talvez que seja, né, o mais clássico do Dungeons & Dragons, que é o que tem, né, no Stranger Things, é mais ou menos aquela ideia assim, o que você... Essa é até uma pergunta que eu faço pra quem quer, né, começar pela primeira vez e não faz ideia das classes, o que cada tipo de personagem pode fazer. Normalmente eu pergunto assim, seguinte, você quer bater, você quer curar, ou você quer lançar magia? Né? Mais ou menos isso, e daí a gente vai lapidando, porque assim, às vezes você fala pra pessoa, olha, a gente vai começar um jogo estilo Senhor dos Anéis. Quem que você queria ser do Senhor dos Anéis? Eu queria ser o Gandalf, beleza. Então já pega ali a ideia da ficha do mago e tenta, né, aplicar daquela forma. Não, eu queria ser o Aragorn. O Sam. O Sam. Ele é o herói. Ele é o herói. Simplesmente ele é o melhor personagem. Melhor personagem. Aí você faz a ficha do cozinheiro, não sei. Mas enfim. Mas isso ajuda muito. E assim, tô usando, né, o exemplo do D&D, mas por exemplo, você quer ser uma cyberpunk, aí você pega um exemplo talvez de um futuro distópico pra pessoa de repente escolher, né, o tipo de personagem que ela quer. E aí você ajuda ela a aplicar no melhor tipo de personagem, né? O melhor classe, que a gente chama, né? Pra poder... Nessa mesma linha, acho que também, se tipo assim... Se às vezes a pessoa não é tão familiarizada com, sei lá, fantasia, mas você vai jogar D&D, às vezes você só fala assim, tá... Pensa num personagem que você gosta muito, que você gostaria de fazer um personagem baseado nele. Aí o cara, sei lá, o cara vai te mandar o cara vai falar... Mano, eu gosto do John Wick. Aí você fala assim, então você vai ser um ladino. Pronto. Você já tá aqui, você vai ser um ladino, você vai matar todo mundo na... Ou um monge, né? Porque também sai ali no golpe de... Na porrada. Um dos dois. Exato, um dos dois. Exato. Aí pra adaptar personagens de ficção real, ou real que eu digo mais modernos, pra as classes do D&D e tudo mais. Aí o outro vai falar alguma coisa e fala assim, não, esse aqui é um bárbaro, esse aqui é um não sei o quê. Aí também, né, porque se a pessoa já conhece fantasia, às vezes a pessoa já até conhece esses conceitos de clérigo, druida, não sei o quê. É tipo assim, você viu o filme do Dungeons and Dragons? A pessoa vai falar, é legal, então... A menina que se transforma naquele bichão lá, ela é uma druida. O personagem principal, ele é um bardo, ele toca as músicas, ele é o cara da conversinha fiada, não sei. Aí o cara já saca, aí beleza, aí vai. Mas então, às vezes você só fala, qual que é o seu personagem, assim, um personagem... Você gosta de assistir, né, de repente, você pergunta, o que você gosta de assistir? Talvez se for escolher um sistema pra pessoa jogar, você pode escolher a partir do que ela curte também. Exato. Na primeira mesa que eu fui narrar, era um grupo de amigos assim, muitos... Não, na verdade ninguém tinha jogado. E aí eu falei pra eles, eu fui nessa linha, quais personagens? Alguns já conheciam mais ou menos a ideia de fantasia, eles foram escolhendo pelas classes, mas aí teve uma menina que falou assim, meu personagem favorito é o Coringa, dá pra fazer o Coringa? E era D&D. Aí eu falei, puta, Coringa. Eu falei, vamos fazer um Warlock pra você. É o mais próximo que eu consigo chegar. É um personagem que tem um pacto com alguma criatura meio maluca, ele tá meio lelé da cabeça e... porque o Coringa é muito específico, mas dá pra adaptar. Mas isso é legal. Vamos de Warlock. Aconteceu comigo parecido com um colega que ele gostava muito do Avatar, né, do anime do Avatar. E assim, eu não sei... Avatar é anime? Olha aí, tem essa discussão aí. Avatar é anime ou é desenho? Então, eu não sei, tá? Vocês... o Marcelo sabe, né? A gente tá junto aí mais tempo aqui na Black. Ele sabe, eu sou um zero à esquerda em anime, tá? Mas enfim. O que aconteceu? O cara, ele me explicou mais ou menos quem que era o personagem. Eu nem lembro o nome, tá? Ele explicou mais ou menos o que era o personagem e tal. E a gente chegou à conclusão de que ele ia ser um monge com poderes elementais. Já até sei que personagem né? Já até sei que personagem Não é o Wang, mas eu também não, que deve ser da Vila do Fogo. O Wang eu sei quem é, mas assim...
Deve ser provavelmente lá da Vila do Fogo, com Agora, certeza. Um outro exemplo aí. que não aconteceu comigo, mas eu vi, né, a pessoa falando que eu achei animal, é que assim, ele foi fazer uma mesa de Tormenta, que é um sistema brasileiro, a gente pode falar um pouco mais disso também depois, Sim. que também é um sistema de fantasia, né, alta fantasia medieval, então na mesma pegada Bom sistema, hein? Bom sistema. dos Dragons, é bem famoso até, aqui dentro do país, e daí perguntou, tipo assim, eram, eu acho que a sobrinha dele e umas amiguinhas. Ela perguntou assim, que tipo de personagem você queria fazer? Pensando que elas iam querer fazer uma fada, sei lá, né? Aí elas eram em três, ela falou assim, não, a gente quer ser as guerreiras do K-pop. Caraca, tudo barda. Cara, eu falei, não, beleza. Daí ele fez lá, né? Cara, que maravilhoso, cara. De bardas, mas com as especialidades lá, né? Sim, uma cada um tem uma guerreira especialidade. Então, cara, muito bom. Guerreiras do Cara, sério. Mudando totalmente. Assistam Guerreiras do K-pop, esse desenho é maravilhoso, sério, na moral. Que desenho maravilhoso. E eu não ouço K-pop, assim. Eu não sou né? Eu só conheço BTS porque é isso, porque existe, né? Mas, cara, que desenho maravilhoso, sério, que desenho gostoso de assistir. E assim, pra meninadinha, cara, eu acho que ele é um ótimo exemplo, né, de uma fantasia. Sim, inclusive para de repente usar um sistema numa fantasia contemporânea, né? Tipo, eu super jogaria no mundo de guerreiros do K-pop, cara. Super. Tá. E assim, só para finalizar, digamos assim, nessa primeira pincelada do jogo, né, a gente falou muito, né, de mestrar, de narrar. Então, assim, explicando de uma forma simples, né? A diferença de narrador e jogador. O básico é, a mesa de RPG tem um narrador para X jogadores, de 1 a, sei lá, 99. Aí problema é do narrador, mas enfim, né? Exatamente. Vai da loucura do mestre. Exato. Em teoria não tem, né, número máximo, podemos dizer, né? Uhum. E normalmente o que acontece, né, é que a pessoa que vai narrar, de duas uma, ou é a dona do jogo, ou a dona da bola. Ou é aquela que, de repente, tem mais familiaridade com, né, o sistema X ou Y, ou foi o único que leu o livro, teve a paciência de ler o livro, que foi o caso, né, do meu irmão, quando a gente começou a jogar, que eu não tava afim de ler, e ele que leu. E o Thiago depois ele pagou com a língua, porque ele é o único que leu o livro. Eu aprendi na prática daí com ele, né? Exatamente. Mas assim, é importante, né, dizer que alguém falou alguma coisa aí também mais pro começo, de que os jogadores fizeram alguma coisa que o narrador não estava esperando e ele teve que inventar na hora o que fazer, né? Cara, esse é o mais básico pro narrador. Então, se você, né, começar com RPG, de repente tem uma turminha ali que queria começar com você, mas não sabe quem que pode ser esse narrador, pense nisso. Tem que ser aquela pessoa... Tem não, né? Mas assim, é melhor que seja aquela pessoa que seja um pouco mais inventiva e de raciocínio rápido, porque aquela ideia de que você acha que o narrador vai contar uma história pra você de cabo a rabo do jeito que ele pensou, provavelmente não. É quase impossível de acontecer pelo fato de que talvez a maior graça do RPG de mesa é que o limite é basicamente a nossa imaginação, né? Então, ao contrário, né, dos jogos de tabuleiro habituais, onde você tem que seguir estritamente as regras, só tem aquele quadradinho para você passar e tudo mais, você pode simplesmente ter uma ideia do nada, uma epifania do que você quer fazer, e provavelmente, né, o sistema e, obviamente, o narrador vai permitir ou não, dependendo do que você quer fazer, né? Então essa talvez seja a maior graça do RPG, porque tem um motezinho, né, da galera que joga RPG, que RPG não tem vencedor nem perdedor, né? Tipo, você não ganha um jogo de RPG. O jogo ele é feito para você contar uma história
E não é só o narrador que conta, é o narrador e os jogadores juntos criam uma história. Uhum. Então, talvez essa que seja a pegada mais legal do RPG, mas é importante dizer que toda mesa vai precisar de um narrador, e o narrador tem que ter jogo de cintura para poder trabalhar com essas ideias mirabolantes, muitas vezes, né, dos jogadores. Sim. É bem interessante, assim, a parte do narrador também, né? E eu acho que talvez seja por isso que eu não tenha esse tino de narrador. Talvez porque eu nunca tenha tentado ou tenha mostrado interesse de tentar narrar, né? Assim, mas é muito legal a parte do narrador porque primeiro, é o cerne da história tá ali, é o cérebro, né? E aí só quero botar um pontinho para poder, sabe, fazer aqui a galera que talvez não conheça tanto de RPG, e eu não sei se vocês concordam comigo a minha visão que eu tenho sobre sistemas. Sistemas, para mim, nada mais são, sistemas e livros, eles nada mais são do que só o punhado de regras, né, que determina aquele jogo, daquele jogo. Por exemplo, o Cyberpunk 2020 tem um punhado de regras, D&D tem outro punhado de regras, e são regras diferentes para jogos diferentes, né, e propostas diferentes. Não que você não possa adaptar regras de D&D para um RPG futurista, sei lá. Dá. É um pouquinho mais complicado? Dá. Então, mas a parte do narrador é muito interessante, né, nesse sentido, porque primeiro, é o cérebro da história, é aquele que leva a história à frente, e principalmente é a pessoa que engaja os jogadores, né, porque dependendo de como o mestre, contanto que o mestre e os jogadores estejam ali envoltos, né, e estejam jogando de forma bacana e tal, sem querer sacanear, tipo, pô, eu já participei de mesa que a ideia da mesa era sacanear a história do mestre, sabe? Sim, Tipo, eles faziam qualquer coisa pra sacanear a história do mestre. Parece engraçado? Parece engraçado. Eu gosto? Não, pessoalmente eu não gosto de jogar assim. Eu fujo de mesa assim, sabe? Então, mas é isso. E aí o mestre. E essa troca dos jogadores com o mestre é o que torna a parada muito interessante, né? E nesse nível de como o mestre também ele se adapta às situações dos jogadores. Porque assim, o mestre ele pode pensar nas várias possibilidades que ele criou para aquele cenário. Olha, o jogo está andando para esse caminho, eu vou pensar em 1000 possibilidades do que esse caminho pode se tornar. Mas às vezes o 1001 é o que os jogadores fazem e o mestre não pensou. E aí tem todo esse jogo de cintura, esse remeleixo ali do mestre para poder adaptar o caminho dos jogadores e os jogadores também se adaptarem ao caminho do mestre, porque os jogadores podem pensar, pô, vamos resolver o problema dessa forma, e o mestre, ele fala, olha, dessa forma não pode, porque, enfim, não pode, né? Ah, mas e se a gente fizer assim? Não sei, vamos testar? Vamos testar. Entendeu? Mas é isso. E essa troca que é muito legal, porque a gente vai se adaptando no jogo também. E que é diferente do videogame. O videogame, ele, como já é uma linha escrita, né? Ele tem um negócio mais escrito. Tirando o Baldur's Gate, que o Baldur's Gate é uma probabilidade desgraçada, assim, né? Mas não é o caso. A gente não tá falando de Baldur's Gate. Mas é isso, cara, assim, é muito legal essa troca do mestre com os jogadores e tal, e dos próprios jogadores com os jogadores, deles confabulando. Cara, quantas vezes eu já vi a gente, eu dou exemplo até do Contos de Elora, né, quantas vezes eu vi a gente confabulando coisas ali, a gente como jogador confabulando coisas ali, do como que a gente vai resolver aquele problema, e o mestre só olhando pra gente assim. O Thiago, no caso, ele só olhando assim. Interessante. Uhum. Então é muito maneiro isso, cara. É muito legal, e uma coisa cara. que eu posso dizer que acontece muito como mestre é assim, né, duas coisas. A primeira é, enquanto você ouve os jogadores confabulando sobre o que eles vão fazer, você já tá ali, ó, maquinando, tá, se eles forem fazer isso, o que vai acontecer? Né? Exatamente. O interessante é você conseguir ser rápido, né, nas respostas. Exato. Mas exato. o mais normalmente legal... os cadernos de anotação dos mestres são as chaprocas enormes, assim, tudo rabiscado, cheio de anotação, meu Deus do céu. É um negócio e a segunda coisa que acontece muito é aquela de que, às vezes, os jogadores, eles estão confabulando ali, eles têm uma ideia que nem passou pela nossa cabeça, a gente fala, olha que boa ideia, vamos fazer isso então.
Exatamente. É, Essa coisa que vocês estavam falando, né? O Marcelo falou da troca do mestre jogador, é uma parada que eu acho que é o conceito, antes de regra, antes do roleplay e tudo mais, esse é pra mim, na minha mente, é o conceito principal que é. Quando a gente fala de colaboração no RPG, não é que os personagens dos jogadores não podem brigar entre si. Pô, tem RPG que isso é super incentivado dentro do sistema. Vampiro mesmo vive tendo picuinha entre os clãs, entre os personagens. É super normal. Traição rola solta, irmão. É isso. A questão da colaboração é a parada de tipo assim, não, nós somos um grupo que eu, Vinícius, não o meu personagem, eu, Vinícius, gosto de jogar de um jeito. Mas com esse grupo eu sei que o estilo é um pouco diferente. Então, eu vou abrir mão um pouquinho disso pra encontrar a galera no meio do caminho. O fulano que gosta de jogar de um outro jeito, como ele também quer jogar com a gente, ele vai abrir um pouquinho mão do estilo dele pra encontrar a gente no meio. E aí a gente acha o meio do caminho onde, pô, aqui é onde esse grupo funciona. Então vamos jogar junto. E aí, às vezes, o mesmo jogador vai jogar diferente em mesas diferentes, porque a proposta de cada grupo é outra. Tem gente que gosta de jogar só parada de combate, porrada, não sei o que, E tem gente que vai jogar o RPG que você, às vezes, nem rola dado direito. O RPG inteiro é o povo falando com sotaque, fazendo vozes e não sei o que. Aí, de repente... E é legal também, é muito maneiro. Fazer uma rolagem agora, aí rola um negócio. Então, são propostas. E aí você tem que encontrar esse grupo que vai casar com a sua ideia. E aí, para poder funcionar. E aí, óbvio, se o seu grupo também quiser explorar outros sistemas, talvez vocês mudem também essa fórmula dependendo do sistema que vocês estão jogando. Mas então uma coisa influencia a outra, mas eu acho que o primeiro vem esse acordo de cavalheiros, digamos assim, das pessoas, de tipo, gente, sei lá, até tava, rolou teve um vídeo que eu fiz sobre RPG e os comentários estavam polêmicos, as pessoas estavam discutindo acidamente lá sobre algumas coisas, mas é a ideia do combeiro. Que é o combeiro. O jogador, pra quem não sabe o que é um combeiro, é o jogador que ele lê o sistema, ele lê as regras no mesmo nível que o mestre. Ele lê tudo, ele aprende. Por quê? Porque ele quer criar um personagem que tenha as melhores habilidades possíveis pro personagem dele ser foda. Ele quer que o personagem dele seja foda. Sim. E aí tem muita mesa que trata o combeiro como se fosse assim, a pior coisa do mundo. Só que, mano, o cara tá interagindo com o jogo. Ele não tá errado. Ele tá interagindo com o jogo. Talvez o que esteja acontecendo é que o estilo dele não combina com o estilo dessa mesa que não gosta de jogar desse jeito. Aí vocês têm que conversar e se entender. E aí, ou o grupo pega e fala assim, não, vamos aprender a combater também pra jogar com o cara, ou o cara vai ter que falar assim, pô, talvez nessa mesa eu tenha que jogar mais relax aqui, fazer um personagemzinho mais de boa. Mas aí é um combinado. E aí é esse primeiro combinado desse acordo de cavalheiros que faz todo o resto ser muito mais fácil. De escolher o sistema que você quer jogar, escolher o cenário, o tipo de aventura, até a vida do mestre para fazer esse tipo de escolha fica muito mais fácil se você entende que a vibe desse grupo é essa, então eu tenho que levar eles mais ou menos nessa direção quando eles estão tomando essas decisões. Isso tudo facilita muito todo o processo ali de jogar. Em resumo, né, o RPG de mesa é um jogo colaborativo, né? Às vezes você tá pensando, de repente, a gente tava falando do Banco Imobiliário, que a missão é um ganhar do outro, né? O RPG, na verdade, é um jogo de colaboração, e isso é muito bom, porque cara, tem estudo, isso aí, se você, né, quem tá ouvindo aí, quiser fazer uma pesquisa depois, tem psicólogos, tem terapeutas, tem comunidades de neurodivergentes que apresentam o RPG, na verdade, como uma forma de terapia social, né? Porque a ideia é exatamente essa que, né, o Vinícius, o Marcelo falaram. Imagino que o Bruno sentiu muito isso também, né, nessas essas experiências que ele teve, que a ideia do jogo, o jogo ele meio que te leva a você se deixar um pouco para trás para se juntar ao grupo e meio que você vê todo mundo, o ideal pelo menos, né, que todo mundo trabalhe mais ou menos da mesma forma, né?
como uma mini sociedade mesmo ali, o grupinho seu, ele vira uma mini sociedade, cada um com as suas habilidades e usando, né, em prol de contar essa história bacana pra todo mundo, né? Fiquei pensando muito também enquanto vocês estavam falando, né? O quanto que o RPG, tal qual o Magic, né, tem a parte do The Gathering. Então você se juntar com as pessoas e lidar com a personalidade delas e principalmente lidar com esse personagem que não é essa pessoa que você tá interagindo, cara, é loucura. É loucura. É você realmente, assim, tá conhecendo todo mundo de novo, sabe? Porque não é você ali. Você tá interpretando alguém. E aí, quem é essa pessoa, né? Eu acho muito legal isso daí também, porque, pô, diz muito sobre a gente também, né? Isso que eu fiquei pensando até nessa coisa do combeiro, assim. Eu fiquei pensando, putz, será que o pessoal não fica meio com o pé atrás também porque tem uma parada de arrogância, às vezes tem alguma questão assim, tipo, putz, pessoas desse naipe não entram tanto na nossa brincadeira, alguma coisa assim, porque essa questão do mestre tem isso também, né? O mestre, ele vai propor uma brincadeira e a gente vai topar. E aí, na hora que a gente topar, aí é quando o negócio fica legal mesmo, assim, porque eu também sou que nem vocês. Quando eu tô num grupo que o pessoal fica nessa ideia de, não, vamos acabar com os planos do mestre, eu fico tipo, Nossa, não gosto disso. Não, gente, não vamos não. Ele bolou uma história pra gente, vamos lá, vai ser legal. Cara. E eu vou dizer assim, cara, que pra mim o grande problema do combeiro em si é que normalmente ele vem junto com a síndrome do protagonista, né? Que a gente chama. Que é como a gente tava falando, né? O RPG é pra ser um jogo colaborativo. Então, todos os amiguinhos vão jogar meio que em conjunto. Óbvio que em alguns momentos um vai ter mais ação, né? Ou às vezes, né? O mestre, o narrador, ele vai explorar mais um lado da história de um dos personagens. Então, os outros vão ficar um pouco mais canteados, mas eles vão ter o seu momento também. O grande problema é quando tem alguém na mesa que ele quer ser o herói, ele quer ser, né, o principal ali, o principal da história. E o RPG, ele serve também muito, né, e claro, isso também precisa de um pouco do pulso e o jogo de cintura do narrador, pra colocar o cara no lugar e dizer assim, não, essa história é pra todo mundo, né, então tem um esforço também, até de uma forma educativa, para alguns jogadores. E isso é muito porque essa questão é menos sobre o cara ser combeiro e mais sobre a questão de personalidade dele. Que ele provavelmente agiria desse jeito, de querer ser o protagonista em qualquer situação. É que o RPG dá esse lugar ali pra ele botar essa parada. Eu entre aspas, brinquei até no vídeo de meio que defender o combeiro, no sentido de que, tipo assim, enquanto a parada do cara eu estou engajando com um jogo porque eu gosto da mecânica e eu quero explorar um personagem forte, um personagem que, puta, na hora do combate ele vai destruir porque ele é muito foda e tal, e até porque o cara também entende como que o combate ali vai funcionar e tal, isso não é um problema. Né? Às vezes é um problema pro mestre, porque às vezes o mestre fica, puta, esse cara é bom e eu tô aqui catando coquinho, tentando descobrir qual que é. Mas aí é outra questão. E rolando dado ruim, né? Agora, quando o cara tem esse comportamento de não, eu sou foda, não sei o quê. E aí eu vou dizer que esse comportamento também às vezes vem com o cara do roleplay, porque às vezes o cara do roleplay, ele quer que a história seja sobre a história do personagem dele, porque ele fez uma história tão foda, tão incrível, maravilhosa, que ele é o protagonista. Então, quando vem essa parada, aí entra o que a gente tava falando, que pô, vamos sentar antes do jogo e trocar uma ideia de tipo assim, o que vocês querem? O que você gosta? O que você gosta? Qual que é o estilo de jogo que você... Às vezes é difícil da pessoa verbalizar isso quando ela tá começando, porque ela não tem essa noção. Então ela precisa jogar algumas vezes pra meio que descobrir o que ela curte e aí ela poder definir isso. Então aí é uma coisa que você vai ter esse jogo de cintura de levar isso pra quem tá começando. Mas se a pessoa já joga um tempo, ela provavelmente já tem um senso de tipo, pô, eu gosto mais do roleplay. E eu quero jogar uma campanha que tem essa parada e tal. Gosto um pouquinho de combate, mas tanto faz. Então se você jogar, se o mestre propor uma campanha que é mais pesada no combate, esse cara não vai se divertir. Então você conversa pra que o mestre possa equilibrar essas paradas. Falar, ó, sei lá, a maior parte desse grupo gosta do roleplay. Então, vamos dar uma ênfase um pouco maior
Mas vocês que gostam aqui do combate, do tático, não se acanhem, vai ter. Mas aqui a gente vai dar um equilíbrio aqui, porque tem uma parte do grupo que prefere mais isso, outra que prefere mais... E aí, de novo, entra nesse tomar lá da cá de tipo assim, vamos fazer um pouquinho pra você, um pouquinho pra você, um pouquinho pra mim, bibibi, bobobó, né, pra poder equilibrar. Mas quando é o problema de comportamento dos jogadores, aí normalmente o único jeito de resolver é: fulano, vem cá, senta aqui, vamos trocar uma ideia. Aconteceu isso, você tá fazendo isso, não tá legal, vamos, né, papapá. Aí, óbvio, tem gente que não entende, tem gente que fica puta, mas aí, enfim, aí eu aprender a lidar com essa parte, que é uma parte mais chata do rol. Que é lidar com o ser humano. Lidar com o ser humano, exatamente. E assim, né, uma dica que eu já deixo aqui, né, pra quem tá ouvindo a gente, tá começando, né, tipo, a gostar da ideia, é que o mais legal é você criar personagens com falhas, sabe? Porque pensa na história, pensa, né, que a gente quer contar uma história, a gente vai fazer uma interpretação. É muito legal você poder contar a história de um crescimento do seu personagem. Então você criar aquele personagem que já é praticamente um deus, né, já no início, digamos assim, deixa pouco espaço para que a história dele evolua. É muito legal você poder interpretar um personagem que vai aprendendo com o tempo a lidar com seus problemas, a lidar com, né, com suas questões pessoais, ou até mesmo ajudar o teu amiguinho da mesa com as questões pessoais dele, sabe? Então, assim, quando for criar um personagem, pensem nisso, né? De que é legal ter né, uma falhazinha ou outra, como, né, o Bruno falou lá, né? O personagem dele cara, ele tem ojeriza de heresia ao deus dele. Cara, isso dá um leque pra criar altas confusões com essa galerinha do barulho, né? Sim, então, exatamente. E é aí que a história começa a ficar legal, né? Sim. O meu último personagem de vampiro, eu fiz um médico, né? Era um cenário que se passava no Brasil, né? Ele era um médico, né? Vampiro do Ventrui, né? E tal. Só que ele não consumia. Aí eu pensei um pouco no. Tipo, na época eu tava consumindo muito Crepúsculo. Aí ele fala até baixo, né? Ele fala até baixo. Não preciso de falar, eu não tenho vergonha, não, cara. Eu gosto bastante de Crepúsculo, tá? Eu acho maneiro. Mas cara, é isso. Cara, ninguém pode me julgar. Só Deus pode me julgar. Só Deus e o líder do clã Ventrui. Mas esse médico, ele não consumia sangue de pessoas. Ele precisava, né? Porque no Vampiro, a máscara, você necessariamente precisa consumir sangue para poder ter força, para você poder ter somente a fonte dos seus poderes, enfim, né? Então você precisa consumir sangue humano, né? No Vampiro a Máscara. É uma regra, assim, é heavy isso, né? Até porque é muito de como foi concebido os vampiros na literatura, enfim, né? Então. Só que o meu personagem, ele não consumia sangue de pessoas saudáveis, né? Ele só consumia pessoas que estavam à beira da morte, né? E ainda assim ele pedia autorização para essa pessoa, ele falava, ele chegava para essa pessoa, falava, mostrava a sua história, falava que ele era um vampiro, enfim, né? Era um cenário que vampiros, eles eram mitos, né? Apesar de existirem muitos registros de que esses mitos poderiam ser verdade, né? E esse meu médico, ele vivia andando, assim, ele já era um personagem já há muitos anos na Terra, e ele estava há 5 anos no Rio de Janeiro, né? Que é a minha cidade natal, né? Então eu fiz esse personagem com esse eu não vou dizer que ele é um desvio de caráter de um vampiro, mas ele era um vampiro meio lawful good, né? Então então ele não consumia sangue de gente saudável. Então ele tinha um lacaio, né, que procurava esses pacientes que já estavam em estado terminal e tudo mais. Ele tinha esse lacaio, mas e ele só consumia esse sangue e só com a permissão do paciente, que terminal no caso.
E isso causava momentos da história que eu ia pra resolver alguma coisa, pra combate, sei lá, e eu tava fraco. Eu tava muito fraco pra poder fazer alguma coisa. Então criava situações muito interessantes de como eu poderia resolver uma situação sem ter o meu poder total, né, de vampiro. Então foi muito legal, cara. Foi muito legal esse cenário que a gente jogou. Eu acho que assim, a gente deu bastante exemplo aqui de como ser um jogador, né? Uhum. Eu acho que assim, o exemplo maior é se você conhece alguém que normalmente mestre, né? Que normalmente narra algum sistema, você pergunta pra ele, tipo, tira dúvidas com ele sobre como fazer o seu personagem. Talvez essa seja a melhor Uhum. forma de você iniciar, né, num sistema e Sim. etc. Mas a gente tem que entender que às vezes é aquela questão de que são vários amigos que nunca jogaram RPG e querem jogar juntos. Uhum. Então qual seria, assim, de uma forma bem concisa, se possível, né, a melhor dica para um novo narrador? Cara, ler Pensem vocês bastante, aí, tá? Bruno e Marcelo, É. principalmente, que nunca mestraram. Tipo, o que Cara, eu acho vocês que gostariam ler que bastante. fizesse? Acho que ler bastante, cara. Você ler e ter uma base de conhecimento. Assim, não vamos dizer que conhecimento das regras em full, assim, meu Deus, eu li de cabo a rabo e eu sei o que D&D, quinta edição é de cabo a rabo. Eu sei como é que funciona. Isso ajuda, óbvio. Mas eu acho que você ter base para você criar uma história e de conhecimento exige leitura. Então, eu acho que ler bastante, eu acho que talvez seja o primeiro caminho para você ser um bom mestre. Né? Não um bom mestre, mas um mestre, sabe? Um DM, né? O Dungeon Master, né? Então, porque, cara, senão você vai tirar ideia de onde sabe, pra mesa que você tá mestrando ali, seja pela primeira vez ou não, né? Assim, eu tenho a vantagem que o meu mestre atual, ele é um autor de livros, então, né? Então, né, olha aí. A gente Opa, aí, tenta. né? Mas isso é bom até que você comentou, Marcelo, porque assim, vários sistemas possuem histórias pré-feitas, que é só você procurar na internet, Tem, sabe? verdade. Então, assim, você fala, não sou muito imaginativo, mas eu gosto muito né, de pensar em como utilizar as regras, ou eu gosto dessa ideia de ter que me virar na hora com alguma coisa que sai, né, do caminho que eu tava esperando. Mas não sou muito imaginativo pra história. Tem várias histórias prontas que você encontra na internet, né, via Google, independente do sistema. E assim, e se você não encontra nenhuma, cara, se baseia num filme, se baseia numa série, Sim. sabe? Por que não? Igual o Bruno deu aí, né, falou lá que a primeira mesa que ele participou foi num sistema criado, né, de Final Fantasy. Sim, não precisa ser criado, você pode, de repente, pega ali um Tormenta 20, um Dungeons & Dragons de base, mas transforma ele na história do Final Fantasy, sei lá, Final Fantasy VI aí, que é um pouco mais medieval, ou pega o próprio sistema do Cyberpunk e faz do Final Fantasy VII, por que não? Sim. Então, né, dando esse exemplo, ou, né, sei lá, pega eu acredito que, assim, de uma forma bem... Se você souber como trabalhar, você consegue pegar um sistema estilo vampiro, mas jogar uma purpurina nele e fazer um Guerreiros do K-pop com ele. Com certeza. Com Thiago, certeza. é até muito louco isso que você tá falando, que era exatamente o que eu tava pensando, assim. Você comentou sobre uma dica, assim, pra quem quer ser narrador. Eu fiquei pensando justamente nisso. Pô, se você tá começando, cara, não se prende tanto assim pras regras, sabe? Se permite inventar. Usa o sistema de base, mas se permite inventar um pouco, sabe? Porque eu acho que no começo tem que ser divertido. Porque senão, é isso. Eu comecei a jogar D&D agora e eu tinha um preconceito porque me falavam que metade do jogo era fazer conta.
Aí eu pensava, poxa, cara, não quero não. Aí depois que um amigo nosso ele apresentou mesmo o jogo pra gente e tal, e simplificou, acho que é que nem o Vinícius comentou sobre o GURPS, porque eu também tenho essa mesma visão de GURPS, que é um baita Então não negócio se mete com complexo. GURPS não, tá? Eu já vou avisando aí. Esquece Aí, GURPS. Pelo porque amor aí de Deus. às vezes assim, o pessoal tá querendo criar alguma coisa, tipo, mas a regra permite, vamos ver lá no livro como que é a gravidade aqui nesse universo. Bicho, sabe? Pega o Faz básico e essas fala, vamos adaptações, inventar. Vamos brincar Eu de lembro. sereia. Vamos brincar de sereia. É isso, É, é isso. Eu lembro claramente, né, essa primeira edição do D&D que eu tive, né, quando era criança, que tinha uma Foi a terceira frase. edição? Não, foi a primeira edição que veio pra cá. Eu não sei se ela é exatamente tipo, o Aquela. D&D a Aham, primeira. Eu não lembro se é aham. tipo fidedigna com a primeira edição que saiu do Dungeons Eu Dragons acho que não, acho lá que era a fora. terceira edição que veio pra cá Ou da se ele era Globo, se meio eu não me engano. modificado, né? A única coisa que eu lembro é que assim, não existia raça, era tudo classe. Anão era uma classe, por exemplo. Aham. Mas assim, tinha um negócio que eu lembro até hoje e eu uso isso quase como um mantra pro RPG. Tinha uma frase que falava assim, você, falando pro mestre, né? Você esqueceu como é que é uma regra? Inventa. O que importa é não parar a diversão, sabe? Hoje em dia é muito mais fácil você, de repente, consultar rapidinho uma regra, principalmente de sistemas mais populares, como, por exemplo, né, o Dungeons & Dragons, que, cara, você abre uma aba do teu navegador ali, digita o nome do que você está procurando, D&D, e o primeiro resultado já te explica alguma coisa. Então, até, né, pra quem acompanha aí o Contos de Elora, ou queira acompanhar, né, vocês vão ver que de vez em quando eu falo isso, deixa eu ver isso aqui rapidinho. Não dá 10 segundos. Agora, se for pra demorar mais que isso, se você tiver com o livro e for folhear, cara, inventa, sabe? Ou deixa passar. Eu acho que a fluidez do jogo, né, pra não quebrar, principalmente a parte de interpretação de papéis, quando a galera tá interiorizada ali, é o mais importante. Porque, no fim, como a gente falou várias vezes aqui, né, o legal é você contar a história, e não necessariamente seguir tudo à risca, né? Essa parada que vocês estavam falando, que é muito. Eu também tento falar isso pra galera que às vezes quer começar a narrar. Cara, você não precisa decorar o jogo inteiro. Aprende a mecânica central e aí você joga. Porque na hora você consulta o livro. Também se você entrar no livro porque, sei lá, ficou confuso, pede pro cara só fazer uma rolagem pra ver se resolve a parada e depois você consulta a regra. Porque assim, essa é uma parada que eu, tendo mais experiência, às vezes falo assim, gente, eu não lembro como essa regra funciona. Sim. Vamos resolver assim agora. Depois eu olho, na próxima sessão a gente usa a regra certa, porque eu não vou parar o jogo agora pra olhar isso. Vamos resolver aqui de um jeito mais rápido. Né? Eu acho que isso é muito. E eu acho que também uma parada que ajuda tanto pros mestres quanto pros jogadores aí beleza, tem alguns sistemas que são super populares e que às vezes tem uma facilidade maior de acesso, assim, né, pra achar as coisas na internet e tal. Mas é importante entender que, como tem muitos sistemas, a gente citou vários aqui, por exemplo. Sim. Tem sistemas que E poderia citar outros 50 também. São, inclusive, pensados para serem mais de introdução, mais fáceis, mais assim, que tipo assim, o número de regras que você vai ter, o número de coisas que você vai ter que aprender é bem reduzido em relação com outros. Tem livros de RPG que são dessa grossura, tem livros de RPG que são dessa finura, e tem RPGs que cabem numa página de papel. Isso que eu ia falar, né? Exatamente. Então, se pegar o próprio Cyberpunk 2020, é isso aqui também, ele não é muito grande. Então, dependendo, se você olhar pro D&D e você se sentir intimidado, cara, fala, ok, eu vou chegar nele, mas deixa eu procurar um outro que talvez seja um pouquinho mais simples, só pra eu ver se é essa parada, e aí você vai entrando. Puta, tem muito RPG assim que facilita bastante essa introdução, mas óbvio, o bom desses RPGs populares, pra trazer um contraponto disso que eu falei, é que, como o Thiago falou, não só você acha informação mais rápido pra você consultar uma regra,
mas até para você aprender eles, tem muito mais vídeo, tem muito mais podcast, tem muito mais artigo em blog, tem muito mais coisas das experiências das outras pessoas dizendo, pô, eu narro esse sistema há tanto tempo e eu aprendi tal coisa sobre ele. Ah, você quer aprender ele? Começa por aqui, depois vai para cá e tal. Então é mais fácil nesse caso desses sistemas mais populares, mas aí requer esse seu tempo de, pô, eu vou sentar aqui, vou assistir esses vídeos, vou ler o livro, vou fazer minhas anotações e tal. Se você realmente não tá com esse tempo e você tá, puta, mas eu queria jogar alguma coisa pra ver se RPG é uma parada que é da minha vibe, que eu vou gostar, que o meu grupo vai gostar, às vezes tenta buscar esses outros RPGs que são mais simples, porque eles vão exigir muito menos disposição e tempo e tudo mais seu. E você ainda vai sim ter uma experiência legal, porque a maioria desses RPGs, por mais que eles sejam simples, eles são muito legais, porque muitos deles são até mais criativos justamente porque eles são mais simples, então ele consegue fazer umas coisas que no D&D, o D&D fica mais engessadinho numa caixinha por causa das regras e da cultura do D&D ao redor dele, e alguns desses outros RPGs conseguem fazer umas coisas muito mais malucas, com muito menos regra e muito menos coisas pra você ter que decorar, digamos assim. Pegando até esse gancho, né, eu até ia comentar aqui, né, pra gente dar umas ideias de sistemas pra pessoa começar, porque de repente assim, né, ela fala assim, pra mim não interessa se é fantasia, se é cyberpunk, se é terror, o que eu posso jogar, né, pra ver se eu gosto desse estilo, né. Eu vou trazer aqui 3 exemplos, aí se vocês tiverem outros aí, né, sinta-se à vontade, mas desses do estilo, assim, de só uma página, um pouco mais de regras, tem um RPG, eu sempre falo, em qualquer gravação que eu faço, assim, sobre RPG, eu sempre falo desse sistema, que inclusive eu nunca consegui jogar, mas eu sei ele de cor e salteado, que é o Honey Heist, que é um sistema, cara, que é uma página só, e a premissa é, você é um urso de desenho animado, assim, né? E você e seus comparsas ursos precisam roubar mel de algum lugar. Daí vai do narrador, né? Criar a história de como é que vai ser esse roubo. E é aquele negócio, tipo, é bem desenho animado mesmo. Então os ursos podem usar ferramentas, podem roubar um carro, né? E por aí vai. Outro sistema é o Malditos Goblins, que é... Malditos Goblins é basicamente assim, todo mundo é Goblin, qualquer dano de qualquer coisa é maior do que o HP de um Goblin, né? Ou seja, normalmente o seu personagem morre, então você acaba fazendo 5, 6, 7 personagens diferentes, porque, né, dá uma porcaria. E se você fizer vozinha de Goblin durante a interpretação, você ganha vantagem. Então, assim, esse é pra dar risadas, né? Um sistema, tipo, divertidinho. E agora pra pensar assim mais nessa contação de história, se né, você quiser, tem um sistema chamado Kids on Bikes, que é uma pegada Stranger Things, assim. É bem aquela coisa oitentista, bem a primeira temporada, assim, de Stranger Things, sabe? Das crianças resolvendo problemas nas suas bicicletas, por isso, né, Kids on Bikes. É um sistema simples, fácil de você assimilar, e é muito legal nessa questão de você poder contar uma história legal e pensar aí em clássicos, o próprio Stranger Things, mas de repente clássicos como Conta Comigo, Goonies e tal, e criar uma vibe meio fantasia, né? Não extremamente fantasiosa, mas com um mistériozinho ali para as crianças resolverem. Vou dar aqui complementando no Honey Heist, porque ele foi traduzido para português por um projeto chamado Panfletinhos. Ah, que legal! Que eles pegaram vários desses sistemas de panfletos gringos e traduziram para o português, e eles são todos de graça. Então, se vocês procurarem Panfletinhos RPG, o primeiro link que aparece é desse projeto. E aí eles têm vários, eles têm inclusive um que é muito interessante, que é um que chama A Bruxa Morreu. E aí, basicamente, você interpreta animais que eram dessa bruxa, tipo o gato dela, sabe? Um negócio assim, e vocês querem se vingar de quem matou a bruxa. Então, e aí os animais têm poderes mágicos, eles têm umas coisas porque eles eram os familiares ali daquela bruxa. Então é uma parada nessa mesma linha. E é um RPGzinho de panfleto. Então tem vários assim. Vou indicar aqui
tem um que tá aqui atrás de mim, tá nesse. Aqui não vai dar para o pessoal ler porque tá muito longe. Mas é o Candela Obscura. Ele é um pouquinho mais. Ele é um RPG um pouquinho mais complexo do que esses outros. Porém, é o seguinte: o livro do Candela Obscura é mais ou menos desse tamanho. Só que 20% dele é regra, o resto é do cenário. Então tem pouquinha coisa para você aprender, o resto são detalhes do mundo que você pode ir absorvendo com o tempo, ir consultando, ir apresentando, etc. É um sistema super simples, é um sistema mais de investigação, com um aspecto sobrenatural, e ele tem uma vibe era vitoriana, então é um negócio meio Sherlock Holmes, meio, sabe, uma parada naquela época, assim, Londres e tal, só que é um mundo fictício, então não é em Londres, especificamente, não é no nosso mundo e tal. Tem uma baixa fantasia, na verdade tem uma pegada meio terror, horror investigativa, né? Sim, exatamente. Pra quem gosta, ele tem essa vibe. Quem gosta, né, desse jogo. E, cara, deixa eu até pensar um outro. Tem um, vou dar um nacional aqui que eu gostei recente, que eu comecei a ler, gostei muito, que chama Conspirações. É um RPG da Luz Negra Editora, e ele é um RPG tipo Arquivo X. Ele é um RPG que se passa no Brasil nos anos 90, e os personagens estão investigando algum tipo de conspiração que está se passando em algum lugar aqui no país. E a parada que eu achei mais da hora, assim, porque o sistema é super simples, ele só usa o D6, que é o dadinho de 6 lados, que é o dado mais comum, mais fácil de você achar e ter do mundo, mas a parada dele é que ele tem um guia sobre os anos 90, então ele fala sobre televisão, sobre rádio, sobre... ele fala sobre a política da época, sobre acontecimentos, ele tem uma porrada de coisa, assim, tipo, meio que te explicando como que era o Brasil dos anos 90, caso quem vai jogar não saiba. E aí ele te dá todo um contexto e aí tem algumas conspirações. Então, tipo, tem conspiração de, tipo, sei lá, o ET de Varginha. ET de Varginha, eu ia uns falar negócios isso. assim. E aí você meio que pega essa conspiração e você cria uma aventura em cima dela com os seus personagens ali, tentando lidar com isso, tá ligado? Então é um RPG nacional que é bem legal, assim. E aí, putz, se eu for fazer uma lista aqui, porque vocês estão vendo que eu tenho vários, né? Não vai acabar mais. Então eu vou deixar o Marcelo e o Bruno falar aí, porque senão eu não termino nunca aqui de falar disso. Bruninho, quer falar? Fala você primeiro. Cara, eu não tenho tanta experiência de falar de um sistema, mas eu acho que uma dica que eu posso dar para quem quiser se aventurar indo pelo caminho de não vou por sistema nenhum, cabe às vezes também inventar alguma coisa. Eu me inspirei uma época no último Nerdcast RPG lá do Call of Chuchuco, de bolar uma história que fosse uma one-shot super rápida de investigação, só que pensando nessa parada de horror cósmico e tudo mais. Então, tipo assim, não tinha uma grande história. Eu nem sabia direito como iam ser, tipo, as roladas de dado, coisas do tipo, que ficassem meio no destino. Só que eu pensei assim, cara, eu gostei disso, acho que dá pra fazer, vou inventar uma história, e todo mundo comprou a ideia. Então, assim, agora conhecendo que nem o Panfletinhos, nossa senhora, eu já vou dar uma olhada, porque isso me interessou bastante, assim. Mas eu gosto muito da ideia também de, tipo, às vezes inventa alguma coisa, sabe? Que, ainda mais se tipo, você sabe que tem um assunto que todo mundo do seu grupo gosta, vai nessa linha. Posso intervir rapidinho, só para que o Bruno me lembrou de dois que eu acho que são muito bons pra introduzir, porque eles não usam dado, e eles não têm nem ficha de personagem. Que é o Ten Candles, que é um RPG de terror, que a ideia dele é que você acende 10 velas, e ao longo da narrativa você vai apagando elas, e quando a última vela apagar, os personagens morrem. Tipo, todo mundo morre, acaba a história. Isso é legal. Então, olha aí. é uma vibe bem assim. E o outro, que também é de terror, chama Dread. Esse infelizmente, eu acho que não tem em português, mas a parada do Dread é que você joga com uma torre de Jenga. E a ideia dele é que a tensão do terror é ver a torre começar a entortar, porque quem derrubar a torre, o personagem morre. E aí você reinicia a torre, a história continua, só que aquele personagem já era. E aí se alguém derrubar de novo, e aí vai indo nessa vibe. Então o Dread é um outro que é muito legal, porque você também não usa dados. A ficha é só um questionário que você responde sobre a personalidade e aspectos do seu personagem. E é meio que sobre pessoas normais
vivendo alguma situação de terror, que pode ser um terror slasher, pode ser um terror sobrenatural, pode ser, enfim, o que você quiser fazer com a parada, tá ligado? Então são dois aí que ele falou disso, de jogar uma coisa que é mais solta, que as regras não são tão rígidas assim. Esses dois, cara, você tem a torre de Jenga, você tem 10 velas, você basicamente consegue jogar o jogo ali e só vai. Daí pra frente é só tocar o jogo. Nossa, Vinícius, você tá criando um monstro aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Cara, assim, pra quem tá nessa pegada de conhecer RPG ou que tem interesse e ouvir os Nerdcasts de RPG, por exemplo, acho que um bom exemplo é o próprio Nerdcast de RPG Cyberpunk, que ele adaptou o Star Wars D20, né, pra um sistema que o Jovem Nerd ele fez umas adaptações para colocar elementos de Cyberpunk e tal. Ele, por algum acaso, ele não usou o sistema Cyberpunk 2020, né, o que seria uma escolha natural para esse tipo de cenário, mas ele adaptou muito bem as regras, então acho que isso mostra de como você pode pegar até sistemas diferentes, de propostas diferentes, como de Star Wars D20. Star Wars tem vários sistemas, na real, assim, tem Fronteiras do Império, tem Saga, enfim, tem um monte. Mas esse D20, eu acho que talvez ele seja o mais maleável para você adaptar histórias diferentes fora de coisas de Star Wars, entendeu? Então acho que é um bom exemplo que pode... Não é um sistema complicado, pelo menos pessoalmente eu não acho que ele seja um sistema complexo, né? Para você trabalhar em cima dele. Então acho que é um sistema assim que você pode, né, pegar mais facilmente, né? E tudo mais. E outro, assim, cara, eu não tenho como não falar do próprio Vampiro à Máscara, cara. A quinta edição aí, ele também não é um sistema complicado, ele já é assim, ele tem um pouquinho mais de intricidade e tudo mais, ele tem os compêndios de complementos da Camarilla, enfim, né, e tal, mas pô, eu falo muito de Vampiro porque eu amo esse RPG, cara, na moral. Mas eu acho que ele é também um sistema que ele é amigável o suficiente para que você consiga adaptar bem as regras, né? Adaptar, né? Fazer. Não o sistema em si, ele não é amigável, ele tem muita intricidade, mas eu acho que ele é amigável o suficiente para que você consiga fazer algumas adaptações para poder simplificar, né? Não que os outros não tenham, mas eu acho que o Vampiro dá para você não precisar incluir tanta coisa assim, né? Das regras. E simplificar o jogo para criar algo divertido, assim, até para quem tá começando também. E eu acho que o Vampiro ele libera um pouco mais, talvez, o cenário de Vampiro, aquela coisa mística do Vampiro, de tanta coisa que a gente já viu, consumiu, de entrevista com o Vampiro, Crepúsculo, outros cenários e tal. Eu acho que a mística do Vampiro, eu acho que pra quem tá começando, ele ajuda um pouco a gente se soltar no roleplay, porque exige muito, assim, se tem a parada que, pelo menos eu gosto muito do Vampiro, é a interpretação, cara, e ele exige muita interpretação, porque, cara, tem tanta coisa que você pode de cenário de adaptar em Vampiro, cara, que é inacreditável. Assim, dá pra fazer. Então, eu acho que ele é um pouco nisso. Eu acho que acho que pra mim é nessa pegada que o Vampiro e o próprio Star Wars D20 também, eles podem ajudar, né? E aí você pode passar pra um D&D e tudo mais. Fuja de AD&D, pelo amor de... Esquece essa porra. Já parte para 5.0 e beleza, né? Que é exato. Não invente a D&D, é a mesma coisa. Você pegar o GURPS e a D&D, juntar os dois e querer arrumar treta pra tua vida inteira. Eu acho que mas assim, é isso, assim, eu gosto disso, né? Acho que talvez seja o que eu possa dar de dica, assim, né, nesse sistema. Eu acho que assim, com esse bando de exemplo que a gente deu aqui, uma coisa que eu acho que espero que tenha ficado claro é que pra você jogar RPG de mesa, independe do que você gosta, porque você pode fazer o RPG de mesa de praticamente qualquer coisa que você quiser. Ou já existe um sistema, ou você pode pegar um sistema pra adaptar pra aquilo. O próprio Tormenta, cara, dá pra você adaptar muita coisa, cara. Eu já vi gente usando Tormenta pra fazer cenário de Mass Effect, cara. Já vi isso. Não, então, assim, tudo é muito não fica, né, assim, tão legal, mas já vi adaptações, dá pra fazer, cara, dá pra fazer.
Mas agora sim, só pra gente finalizar, né? Porque a gente já estamos aí pro final do programa, Mas até já? esticado um pouquinho, né, do que a gente normalmente Sim. faz aí. Mas só pra finalizar aí, o pessoal fala, tá, beleza, eu quero começar, eu quero jogar, de repente eu não tenho pessoas pra jogar, ou, sei lá, meus amigos moram longe, pelo menos moram em outro estado. Tem várias formas de você poder jogar. O mais legal, e eu já quero deixar isso muito claro, é o presencial, é todo mundo junto numa mesa, pedir uma pizza, dividir uma coca, jogar dado e ter bonequinho pra mostrar onde é que você tá. Isso sempre vai ser o mais legal. Mas a gente sabe que nem sempre é possível, né? E hoje em dia, com a internet, né, tantos adventos aí, a gente tem múltiplas formas de fazer isso. Jogando online, tem plataformas exclusivas para jogar RPG online dos mais diversos temas. Ou às vezes pode jogar simplesmente no. Cara, se você quiser abrir com seus amigos ali um Google Meet, um Discord, né, e cada um com seu dadinho ali, sei lá, pode deixar a Mas tem que câmera ser honesto, aberta hein? para mostrar. Tem que ser Isso que eu ia honesto, falar. tem que ser Se honesto. quiser deixar a câmera para mostrar, né, que você tá rolando, beleza. Mas Você assim, rolar 20 toda hora também é sacanagem, né, mano? Aí quem joga já, na Mega Sena, pelo amor de Deus. Pra quem já ouviu, né, o Nerdcast RPG, é incrível como os caras rolam bem, né, naquele RPG. Cara, nossa, o Rex, então, o cara o cara pra dar sorte com rolagem de dado. Então, mas assim, o que eu quero dizer é, existe, né, formas, hoje em dia é muito fácil, porque o principal do que a gente precisa para jogar RPG, né, para ficar claro, é a galera. Imaginação. Às vezes nem dado você precisa. Você abre no Google lá, se você procurar, tipo, rolador de dado App de virtual, dado de cara, D20, nossa, tem um monte. um monte de site, você entra num lá. Então, assim, tem bot no Discord, se tiver, né, com seus amigos no Discord, tem bot no Discord pra rolar dado. Então, assim... Dá pra rolar dado no WhatsApp. Com a IA do WhatsApp, você consegue mandar ele rolar. É verdade. É verdade. Então, tipo assim, dá pra você jogar até no WhatsApp, se for o caso. Exato. Então, assim, local pra jogar, ou formas de jogar, tem múltiplas, você pode pesquisar algumas plataformas, por exemplo, se você acompanha, né, o nosso Contos de Elora lá, a gente usa uma plataforma chamada Roll20, roll20.net, que ela é super famosa. Quase não rola 20 nesse... Ela é super famosa. Propaganda e ela tem enganosa. Fico pra morrer com isso. Mas assim, você literalmente. Mas você não depende, né, desse tipo de plataforma pra jogar, isso a gente tá dizendo. Agora, tipo, você quer conhecer pessoas. Aí eu vou jogar aqui pro Bruno, que eu sei que o Bruno, né, pelo que ele falou ali, ele meio que entrou nessa de, cara, queria jogar, não tinha com quem. Qual que foi a sua estratégia, Bruno, pra achar pessoas? O editor aqui vai colocar agora a musiquinha triste do Chaves, né? Eu quero jogar, mas não tenho amigos. Musiquinha do Naruto Set Song agora. Esse é o maior problema da RPGista, cara, não ter amigos. Cara, nossa cara, Não, e assim, quando eu tava nessa época, é porque também, assim, eu queria muito, muito, muito jogar Vampiro à Máscara, né? Além de só jogar RPG. E eu preciso até fazer uma correção, eu não joguei de Bruhá, eu joguei de Gangrel. E eu não fazia ideia de como fazer um Gangrel funcionar. Mas até que eu fui bem, eu ganhei uns XP por interpretação. Olha aí. Olha aí. E assim, eu entrei nos grupos de Facebook, assim, eu fui indo pras comunidades, sabe? Qualquer lugar onde se junta uma galera, já tava lá, aí sempre que alguém lançava alguma mesa, porque tem isso também, né? Pode ser que algumas pessoas não saibam, mas às vezes você chega nesses grupos de internet e você vê o pessoal já falando sobre os mestres que cobram pra fazer as sessões. Então, eu nunca não tive contato com isso. Então, quando eu vi, eu falei assim, caramba, eu não sabia que tinha dessa. Então, eu tinha que selecionar as salas, às vezes, conversar com as pessoas, fazer uma articulação, assim, pra, tipo... Gente, eu quero muito aprender a jogar, cara. Eu só preciso dessa oportunidade, sabe? E aí, foi quando eu entrei com uma galera que, assim... totalmente desconhecida. Acho que tinha 2 pessoas que nem era do mesmo estado que eu. E foi muito legal como eles me abraçaram muito, assim, E nossa, acho que eu só parei de jogar porque eu fiquei também com a vida muito corrida.
E aí também tem isso, né? Tem até um meme que eu me lembro muito, que é o Gandalf falando assim: vamos jogar RPG na quinta-feira. Aí o Aragorn fala: você tem a minha espada. Aí o Gimli: você tem o meu machado. Aí o Legolas: quinta-feira eu não posso. Cara, a vida adulta é o maior vilão do RPG. Eu não posso, não, mas não deixa. Sem dúvida nenhuma. Exato, mas eu achei muito esse é o legal, assim, problema. como todos os lugares que eu fui que eu consegui jogar, assim, nossa, eu tive zero problema, sabe? E assim, tiveram uma paciência pra me explicar as coisas, tal, tempo também pra me falar sobre questão de background de personagem, cenário, como que a história tava funcionando, então, cara, foi sucesso. Eu sei que, né, hoje em dia, tipo, trazendo pra atualidade, eu sei que tem grupos de Discord, tá? Que você pode entrar pra encontrar mesa de RPG. No Threads, né? O Twitter do Instagram lá. Eu sei que tem essa questão de comunidade, você pode mandar comunidades até da sua região, de repente, se você quer mesa presencial, né? Ter essa possibilidade. Eventos de RPG, né? Procurar, principalmente aí que mora em capital, é mais fácil até, né? De encontrar, mas... São Paulo tem bastante, vou procurar. inclusive, cara. São Paulo tem bastante. Posso falar um, porque foi o evento que me formou e ele ainda existe até hoje, só que Olha agora aí, ele é uma legal. vez por mês só. Chama Dungeon Geek. Ele acontece uma vez por mês, acho que é o segundo sábado do mês. Tem um monte de mestre, é de graça, você vai. Você tem que se inscrever, eles anunciam quais são as mesas que eles vão ter disponíveis no dia, né? Você se inscreve lá pra garantir sua vaga e no dia você só chega, senta e joga. Não tem que pagar nada e tal. É numa loja de board games aqui em São Paulo. E eles acontecem todos os meses. E aí, mano, tem mestre de tudo quanto é coisa. Tem de todos os sistemas que você possa imaginar, tem lá. Às vezes eu narro lá, então se alguém for, de repente me encontra lá. E às vezes eu vou pra jogar, porque como eu narro mais do que eu jogo, às vezes eu vou lá só pra jogar, porque eu falo assim, é uma oportunidade Faz que eu tenho de parecer, jogar. né? Aí eu chego lá, sento em alguma mesa lá e jogo. Então, pode ser que você às vezes me veja por lá, mas é um evento que tem aqui em São Paulo. E nesse de evento tem eventos grandes, né? Tipo, aqui. Também é aqui em São Paulo, mas que é um evento que traz gente de outros lugares, que é o Diversão Offline. E Esse é legal têm um demais, espaço, legal. eles têm um espaço dentro do Diversão Offline todo ano pra galera ir jogar. E é gente pra caramba, porque tem mesa o dia inteiro, uma atrás da outra, de várias pessoas lá jogando. Tem tudo quanto é sistema diferente. Então, óbvio, esse é uma vez por ano só que acontece, então é bem mais difícil, né, de garantir assim. Mas por aí tem vários, tem os servidores de Discord e tal, e várias comunidades legais aí. No Facebook tem muita comunidade, assim, ainda é legal que as comunidades de jogadores de RPG e tal, aí você pode encontrar comunidades diversas de vampiros, de D&D, de outros sistemas e tal, até GURPS, né, se você quiser se aventurar nessa magia, mas tem bastante, então é legal, dá uma procurada, assim, nesse sentido e tal. Hoje, cara, a internet facilitou muito você ter acesso a como jogar RPG online com pessoas de diferentes lugares. Pô, só aqui no Contos de Lore a gente dá esse exemplo porque talvez seja o exemplo mais próximo que a gente tem aqui até na Black, né, então... o Thiago, o Silvio, o Mark e a Jeb são de Curitiba. Eu sou do Rio de Janeiro, a Thay tá em Brasília. Então, cara, olha a diversidade, assim, de lugares que a gente tem. Tá faltando um paulista aí na galera, mas tudo bem. Mas e a gente consegue, né, jogar ainda assim, né, toda semana ali, ou quase toda semana. Quase toda semana. E tal. Quando não tem um imprevisto, enfim. Né? Mas e não é porque é uma obrigação para criar o conteúdo, é porque acaba sendo uma diversão. Eu amo as segundas-feiras que a gente vai jogar. E já tô ficando muito triste que tá acabando, cara. Tá aqui, a gente tá na reta final, Cara, eu tô muito triste, real. Eu tô muito triste. Aproveitando o teu gancho aí, Marcelo, então, só uma última, né, dica pra quem, de repente, quer ver o que é RPG. Cara, streaming e vídeo, né, gravado de campanhas da RPG tem crescido muito ultimamente. Eu acho que começou, assim, bem lá no início dos 2010 ali, que a gente começou a ver os primeiros. Talvez o mais famoso seja o Critical Role, né, que tem
atores e dubladores ali que jogam. E, assim, para quem sabe inglês, né, para quem tem um bom conhecimento de inglês, é incrível. Mas a gente sabe que isso é um agravante e, cara, não adianta você tentar colocar a tradução de IA para português, cara, que, olha, você não vai entender nada, infelizmente, né? Mas cresceu muito isso, tipo, de uns 5, principalmente na época da pandemia, cresceu bastante isso. Aqui no Brasil também, então, cara, tem vários canais de vários sistemas, se você procurar no YouTube, você encontra fácil. Talvez o mais famosinho hoje em dia seja o Ordem Paranormal, né, do Cellbit. Aqui no Brasil, é verdade. Mas tem de vários... E a galera do... desculpa até interromper, mas é que eu vejo muito isso acontecendo também, que eu acabo acompanhando, mas a galera que faz parte não que faz parte, né, mas que consome e que tá no ao vivo, né, que normalmente eles são ao vivo, né, quando não é exclusivo para membros do canal e tal, aí tem, enfim, né, cada um faz da forma como achar melhor, mas o ao vivo acaba reunindo fãs daquela galera ali de RPG e tal, e eles mesmos acabam criando as próprias comunidades para poderem jogar online também. Exatamente, então é legal acompanhar dessa forma, né? Então, eu, por exemplo, eu conheci uma galera para jogar RPG através de um podcast muito antigo, que nem existe mais, a galera já começou, e eles criaram, os fãs desse podcast, era muito pouco assim, né, tal, mas os fãs desse podcast acabaram criando grupos e grupinhos assim pra poder jogar. Vamos jogar hoje, vamos jogar essa temporada, vamos jogar, sei lá, Vampira, outra D&D, vamos fazer cenários aqui, fazer um Cyberpunk e tal. Pô, é maneiro, cara, é maneiro. E lojas de board game também, o Vini falou muito, deu esse ponto, cara, mas procurem lojas de board game na sua cidade, principalmente pra quem mora em cidade grande, porque normalmente essas lojas de board game têm pessoas para jogar RPG, se informa, porque às vezes há um combinado. Eu sei porque eu já tive uma loja de board game, card game, eu já fui proprietário, então assim, eu fui já abordado por mestres, né, para criar dias no mês para ter um negócio, uma mesa de RPG. E, pô, foi uma iniciativa muito maneira que eu abracei desde o primeiro dia, porque, pô, por óbvio, por gostar de RPG, mas foi muito maneiro porque, cara, assim, do ponto de vista comercial, pra mim foi legal, porque o pessoal consumiu na loja, mas foi muito legal porque acabou criando-se uma comunidade que talvez não fosse existir se não fosse aquela loja, né? Então, cara, vai na loja, procura uma loja mais próxima da tua casa, que às vezes tem uma galera que joga, tá faltando player, faltando só uma pessoa pra completar, mas aí às vezes é você que tá faltando pra completar aquela mesa, né? Isso aí. E só, né, finalizando a parte dos streams aí, como a gente falou várias vezes aqui, se você ainda não sabe, aqui na Black, né, a gente tem o RPG da casa, que é o Contos de Elora, eu e o Marcelo. A gente nem mencionou ele, né, durante um momento dele. Então, só para deixar claro aí que de repente você quer saber, né, como é que funciona o RPG, dá uma olhada lá no nosso YouTube ou no Spotify, outro agregador de áudio aí. Mas eu recomendo mais o YouTube, que daí você vê as nossas carinhas ali, tem mapinha, bonequinhos bonitinhos e tal. Então, como é que tá rolando os dados ali também e tal. Então eu acho que legal, vale mais a pena ali pelo YouTube, né? E, gente, mais de 50 episódios, hein? Tem mais de 50 episódios. E a gente tá na reta final agora, então de repente é um bom momento pra você iniciar aí. Não fala isso. Não fala isso, Thiago. Não fala isso, galera, eu quero agradecer vocês aí por terem, né, despendido o tempo aí pra gente conversar sobre RPG, que eu imagino que deve ter sido um esforço sobrenatural pra todos vocês, né? Nossa, nem gosta disso? Nem queria, nem queria. Nem queria. Mas espero, né, que a gente tenha conseguido elucidar aí pro pessoal que tá começando agora no RPG, que é tentar entender, na verdade, o que é o RPG, né? Mais ou menos o que é, mas talvez o mais importante que a gente tenha conseguido passar é a nossa paixão por isso, para mostrar que realmente é algo muito legal de se fazer, né, com a galera, com seus amigos e tudo mais. E, óbvio, né, deixar aqui o nosso pedido a você que acompanhou até agora, que nos siga nas redes sociais, aí, principalmente, né, o Instagram, que é o nosso mais forte, o @BlackCompanyBR_. Deixar sua curtida, se inscrever no canal, deixa aí um comentário, caso se ainda ficou dúvida de RPG, pode comentar nas postagens do Instagram ou no próprio YouTube.
Se eu não me engano, Spotify agora também já pode deixar comentário também. Então, cara, Já, deixe suas dúvidas lá. pode. A gente com certeza vai responder vocês da melhor forma possível, tá? Então aproveite esses momentos. E se você gostou muito desse episódio, tá? Considere aí dar uma ajudinha Pra comprar os D20, né? Pra gente poder comprar nossos D20. Não, na verdade é pra gente manter, né, as nossas estruturas, querendo ou não, né? Tudo que a gente faz aqui tem um valor agregado. A gente faz por amor, mas às vezes a conta aperta. Então, qualquer valorzinho de café ajuda muito a gente. Vocês vão ver manter o site também. Exato, a gente manter toda a estrutura de organização que a gente tem aqui na Black também tem um custo aí envolvido. Exatamente. Então qualquer ajuda pra caramba. A chave Pix vai ficar aí na descrição do episódio. Né? A gente agradece muito aí se vocês puderem ajudar. Se não puderem ajudar, simplesmente compartilhando esse nosso episódio aí para os seus amigos, de repente, para a galera que você quer que aprenda RPG. De repente você que está ouvindo aí já sabe o que é RPG, mas quer arrumar meios de apresentar para seus amigos. Cara, manda esse. Mas chama o Bruno, tá? Por favor, chama o Bruno. Chama o Bruno. Se você for fazer uma mesa, chama ele, pelo amor de Deus. Nossa, só vamos. Só para finalizar aqui, né? Eu já comentei com vocês aí que a gente tá na reta final do Contos de Elora, né? O nosso RPG aqui. Mas nós vamos iniciar daqui a pouco tempo um novo RPG, né? Que na verdade tem algumas novidades nesse ponto. Nós temos o começo do fim, que vai ser uma campanha que a Dieb, né? Que participa do Missão Secundária e participa com a gente também da RPG. Ela vai fazer uma campanha de mundo apocalíptico, né? Então, provavelmente vai ser a nossa próxima campanha. Um pouco mais à frente vai ter uma campanha, sim, de World of Darkness, que é a campanha de vampiro, né? E quem é o maluco que vai narrar isso vai ser o Silva, né? O nosso boss aqui da Black Company. E parece que o Vinícius, não sei se já pode falar isso, Vinícius, tem um one shot pra aparecer aí, né? Vai ter uma one shot aí, provavelmente ainda em fevereiro. Olha. Teremos essa one shot. Ainda vai ter uma sessão 0 aí no comecinho do mês com o grupo. Acho que já é semana que vem. E vai ser de um sistema chamado Ronin, que é um sistema de samurais, só que é um sistema mais sombrio. É um mundo meio desolado, que esses Ronins aí são o último resquício de ordem desse mundo. Então a gente vai descobrir o que vai rolar lá com eles. Meio Sekiro, né? Tem uma vibe nessa linha. Eu sempre tento fazer analogia com videogames, né? Porque, né? É o teu território, né? Eu gosto pouco, nem gosto. Então, mas bem legal isso aí. Outra informação aí pra você que é novo da RPG, quando a gente fala one shot, é um joguinho de uma sessão só, assim. A gente senta, se reúne ali por 2-3 horas no máximo pra contar uma história de cabo a rabo na mesa de RPG. E é isso que o Vinícius vai fazer aí. Então já fica o convite, né? Pra vocês acompanharem esse one shot Vinícius, que deve estrear em breve também aqui na Black Company. Então é isso, galera. Acho que fechamos. A gente poderia ficar aqui mais 2 horas comentando, né? Mais coisas fáceis sobre RPG. Mas eu acho que digo assim, o principal... O Silvio mata a gente, né, se a gente fizer isso. Exatamente. Mas eu tô negociando com ele há tanto tempo pra gente poder fazer um episódio de 5 horas de duração. O Overdrive bateu, hein? Olha aí, ó. Deu trabalho pra editar o Overdrive. Meu Deus do céu, olha aí. Tanto que teve que ser dividido, né? É verdade, tem que ser dividido. Mas a nossa intenção aqui, né, é entregar aí pra vocês aí um episódio de inicialização, né, no RPG. E claro, se de repente vocês querem mais detalhes, que a gente se aprofunde mais, cara, deixa comentários aí pra nós, seja no YouTube, né, ou nas plataformas de áudio, no Instagram, dizendo, cara, queremos mais, que a gente se reúne de volta e vamos destrinchar mais ainda essa magia aí da RPG de mesa, beleza? Então é isso, galera. Até o próximo overview e um abraço para vocês. Valeu, gente. Valeu.